Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, é um evangelho muito forte, né? É apresentado para Jesus uma situação, um pai que está sofrendo por conta do seu filho que estava com um espírito mudo e surdo. Então, um pai que estava sofrendo por conta do filho, até porque ele mesmo vai dizer que quando o espírito o ataca, ele joga no fogo, joga na água, querendo matar o filho dele. Então, um pai está sofrendo muito. Um pai que não sabe o que fazer diante de uma situação. Veja, o pai que não consegue expulsar o espírito impuro, um pai que não ele se sente de mãos atadas. Você já se sentiu assim? Diante de um sofrimento, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, você se sente de mãos atadas, impotente diante de um fato, diante de uma situação, de um problema. Era assim que aquele homem se encontrava. Mas veja, eles levaram o caso para os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele espírito. Agora tem uma coisa interessante aqui no Evangelho, é porque o Evangelho vai dizer assim: Jesus perguntou aos discípulos: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho. E conta todo o caso. E olha o que aquele pai ia dizer: Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Veja, qual foi a reação de Jesus diante disso?
Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Veja, meu povo, o Evangelho hoje nos mostra que Jesus não suporta falta de fé. Jesus não suporta incredulidade. Ó geração má, ó geração incrédula, até quando? Meu povo, quando Jesus olha para nós e vê em nós incredulidade, falta de fé, Jesus se entristece e às vezes fica até bravo. Por quê? Porque deveríamos ser, de fato, homens e mulheres de fé. Deveríamos ser. E essa palavra é para nós cristãos, é para nós discípulos e discípulos de Jesus Cristo, é para nós filhos de Deus, é para nós que somos igreja, é para nós que somos engajados em movimentos, em pastorais. Hoje, a olhar para mim e para você, Jesus, ele se alegra com a nossa fé ou fica bravo e triste com a nossa incredulidade? Eu pergunto para você, como é que está a sua fé, meu irmão? Como é que está a sua fé? E é muito interessante mais da frente, porque Jesus vai dizer, traz o menino. Então levar o menino até Jesus, levar o menino até Jesus. Então, Jesus até pergunta para o pai, desde quando essa criança está desse jeito, nessa situação? O pai responde, desde criança que ele está assim, né? E depois, é interessante porque, olha o que o pai vai dizer para Jesus e a resposta de Jesus para o pai depois. O pai vai dizer assim, se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Se podes. O que foi que Jesus respondeu? Se podes. Tudo é possível para quem tem fé. Olha a resposta de Jesus. Tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. Essa palavra é uma palavra para você hoje, meu irmão, para você hoje, minha irmã. Independentemente da situação que você esteja enfrentando, Jesus diz para você hoje: tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. Mas tem uma coisa, outra coisa muito interessante no Evangelho. É que o Pai vai dizer: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. É interessante esse pedido daquele pai. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Meu povo, o que é que nós devemos compreender aqui? Que nós também temos fé e nós estamos na mesma situação daquele pai. Porque nós temos fé, mas nós precisamos ter a consciência, a compreensão, devemos compreender que nós precisamos crescer na fé. Você já percebeu isso? Às vezes a gente tem a tentação de, eu já creio, eu já tenho fé. E como se a gente não percebesse que necessitasse crescer na fé. A gente necessita crescer na fé. O que é que nós estamos fazendo para crescer na fé? E não é só dizer, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Não é só mais isso, não. Porque nós temos que fazer algo para a nossa fé crescer. É claro, Deus vai fazê-la crescer. Mas como? Quando eu me entrego à oração, quando eu medito diariamente a palavra de Deus, quando eu rezo o texto, quando eu me confesso, quando eu vou à missa, participar da Santa Eucaristia. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa buscar para que a fé cresça. Então, não é só você fazer como aquele pai, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Tudo bem, o Senhor vai te ajudar, mas também procure você buscar crescer na fé através desses alimentos que eu acabei de falar. Missa, confissão, Eucaristia, oração pessoal, meditação da palavra, enfim.
Como você tem vivido tudo isso? Como você tem vivenciado? Como você tem alimentado a sua fé? Você tem percebido que você tem crescido na fé ou não? Somos chamados a crescer na fé. E que o Senhor nos ajude e nos leve a esse crescimento. Que esse crescimento na fé aconteça. Para que Jesus, ao olhar para nós, não fique triste com a nossa incredulidade, mas fique feliz em perceber que nós somos homens e mulheres de fé e de uma fé madura. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.